Paz do Senhor. Os irmãos que eu tive a oportunidade de cumprimentar. Graças a Deus, vamos dar início ao culto no nome do Senhor Jesus. Amém? É bom estar aqui com os irmãos, é bom estar na presença de Deus, sobretudo na presença de Deus. Amém? Porque tiramos esta hora para estarmos na casa de Deus, para buscarmos a sua face, ouvirmos a sua palavra e também louvarmos o seu nome. Eu digo sempre que nós devemos de trazer mais ao culto do que aquilo que esperamos receber. Porque normalmente quando nós vimos à casa de Deus nós esperamos sempre receber. Mas quando vimos com o intuito de dar, de trazer e de oferecer alguma coisa, com certeza que vamos sair cheios. Com certeza que vamos receber da parte de Deus e vamos sair daqui com a nossa alma satisfeita, o nosso coração satisfeito. E com a bênção do Senhor sobre a nossa vida também. Porque por vezes a ânsia de alcançar a bênção é tão grande. A ânsia é tão grande que nos esquecemos que Deus se agrada quando nós nos dispomos para Ele de uma forma de gratidão. De uma forma disponível, não é? Para estarmos diante dele de uma forma disponível. E quando nós temos esta disponibilidade de estarmos diante de Deus com este sentimento, esta atitude, se quisermos assim, então com certeza que Deus vai abençoar a nossa vida. Vamos receber mesmo sem esperar, não é? Se quisermos recuar na história, essa foi a atitude de Abel diante de Deus, no primeiro ato que nós temos de culto, registrado na Bíblia, que foi a oferta que Caim trouxe e Abel a Deus. E se rapidamente percebemos que uma foi aceita e outra não. Mas percebemos a atitude, não é? Que um tinha diante de Deus e que o outro tinha. Sabemos que Deus quer que todos tenham esta atitude. Amém. O comportamento de Abel. De trazer em forma de gratidão, não é? O comportamento de Abel. Sabemos que muitas vezes nós também nos comportamos como Caim, não é? E pior do que isso é não ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer a seguir. Porque Deus procurou Caim e aquilo que ele disse a Caim a seguir era tão importante para Caim, se ele tivesse escutado a voz de Deus. Mas nem por isso ele escutou, não é? Nem por isso ele escutou, porque no seu coração ele estava revoltado contra Deus. Que o levou a cometer uma loucura, não é? Matar o seu irmão. Normalmente, quando nós nos revoltamos contra Deus, leva-nos a caminhos de destruição, não é? E muitas vezes isso acontece, ainda nos dias de hoje. Não é um ato isolado que ficou lá na história. Porque, meus amados irmãos, não somos muito diferentes deles, dos nossos primeiros pais. Não somos muito diferentes. E vivemos em épocas totalmente diferentes. Mas ao longo da história nós percebemos de que a necessidade era a mesma. As dificuldades eram as mesmas. E a necessidade que o homem e a mulher tinham para chegar a Deus era a mesma. Sabemos que o quão difícil era, não é? A remoção dos pecados teria que ser feita com os atos que eram oferecidos em holocausto a Deus. E portanto, percebemos de que na verdade Deus removeu isso quando enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Amém? Vamos cantar o hino número 291. Já não canto há muito tempo este hino. 291. A mensagem da cruz. E vamos ficar de pé para o fazer. Louvar o nome do Senhor com este hino. 291. Cruz pareceu e por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sabemos que um dia já não vai ser necessário ser testemunha, não é? Evangelizar ou ser testemunha de Cristo, porque vamos estar já no céu com o Senhor. Não é? Eu queria ler um versículo com os irmãos que está em Isaías, antes de fazermos a oração.
Isaías 43 e versículo 10. Diz a palavra do Senhor, Isaías 43 e versículo 10, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Mano, meus amados irmãos, em João, no primeiro capítulo, nós lemos lá que João Batista ele veio para dar testemunho da luz. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar da luz, para testificar, para dar testemunho. E esse é o nosso papel enquanto filhos de Deus. Amém? É ser testemunhas verdadeiras do Deus verdadeiro. Amém? Do Deus verdadeiro, o Deus que fez todas as coisas e que ainda assim se entregou para morrer por amor de nós. Amém? E nós, sendo suas testemunhas, temos que testemunhar acerca disto, daquilo que Deus tem feito com cada um de nós. Sabemos que nos tempos que correm, cada vez é mais difícil, não é? Porque acreditar no Deus vivo, no Deus verdadeiro, as pessoas preferem acreditar, se calhar, em alguma coisa visível ou palpável. Quando nós apresentamos um Deus que é invisível, mas que se faz presente, que se faz sentir, que se faz presente na vida de cada um, é muito difícil as pessoas perceberem isto. Só estão debaixo realmente da graça de Deus, não é? Para que Deus possa, na sua misericórdia, tocar nos corações e fazer sentir a sua presença. Só assim as pessoas podem realmente sentir a presença de Deus. E nós enquanto testemunhas, devemos ter este papel, esta tarefa, não é? Testemunhar, falar acerca do Senhor Jesus. Vamos ter um tempo de oração, vamos orar pela família do nosso irmão Miguel Cartacho. Sabemos quanto é difícil um momento destes. Sabemos que o nosso irmão foi promovido, não é? Está com o Senhor, foi promovido, mas é sempre muito difícil para a família. A sua esposa, as suas filhas, os seus irmãos, os seus pais, é muito difícil. É muito difícil. E sabemos que o sangue, ele clama sempre o sangue. E nós, enquanto filhos de Deus e irmãos, devemos de orar para que... É verdade que nós temos só palavras de conforto, mas Deus tem muito mais para dar, não é? Deus pode dar a paz necessária e o consolo necessário no momento destes. Mais ninguém consegue fazê-lo, mas Deus, com o seu Espírito Santo, Ele pode tocar no sítio certo e trazer a paz necessária para que a caminhada até chegar ao céu. Então, eu vou orar e depois vou pedir também ao irmão Deus que sinta no seu coração, precisamos orar também por este culto, que o Senhor possa abençoar. Já agora vou perguntar se temos algum assunto, algum irmão que queira colocar no altar de Deus. Temos alguns braços. O Senhor está presente. Ele está presente. Ele se faz presente. Onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. Está presente para retirar o louvor que nós temos para lhe dar, mas também para abençoar, para tocar na vida de cada um e abençoar. Amém? Amém. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, louvamos o Teu nome. Na tarde deste amado, Senhor, pela forma como tens lidado e tratado connosco. Sendo indignos, Senhor, oh Deus, Tu nos tens amado ao ponto que Te entregaste por nós. Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Oh, de fazer de nós novas criaturas em Cristo, Senhor. E também nos dás o privilégio de sermos Tuas testemunhas. Poder testemunhar, Senhor, da Tua palavra, do Teu amor, do Teu Evangelho, Senhor. Oh, poder testemunhar do céu. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado, Paizinho querido, Senhor. Oh, pela oportunidade que nos dás, Senhor, poder levantar a nossa voz ao trono da Tua graça, Deus. Nesta hora eu oro para que Tu intervenhas, Senhor, neste lugar. Possas estender a Tua mão, Senhor, abençoar cada filho Teu que está na Tua presença, Deus. Também os que faltam, aqueles que estão, Senhor, cometidos pelo Covid ou outra enfermidade. Deus, que Tu possas igualmente, Senhor, curar e libertar, Senhor, a vida de cada um, Deus. Abençoa, Senhor, também a Tua igreja, Senhor, de forma geral, Deus. Oramos de uma forma especial, Senhor, pela família do Teu filho Miguel, Senhor. Sabemos quão difícil é, Senhor, o momento, Senhor. Oh, sabemos quão difícil é. Só Tu podes consolar, Senhor. Só Tu podes trazer a paz, Senhor. Só Tu podes, Senhor, levantar, Senhor, aqueles que estão em baixo. Deus da glória, eu oro para que Tu intervenhas, Senhor. Faz sentir, Senhor, a Tua mão, Senhor, sobre esta família, Senhor.
nesta hora difícil, Senhor, conforta cada coração, consola cada coração, Senhor, a sua esposa, as suas filhas, oh Senhor, os seus pais, os seus irmãos, toda a sua família, Senhor. Traz paz, Senhor, aos seus corações, Deus. Abençoa, Senhor, abençoa tão bem. Continuar neste espírito de adoração. Amém. Levantar as nossas mãos, a nossa alma, a nossa voz, o nosso espírito ao trono da graça, porque Ele é digno, mano. Digno é o Cordeiro. Aleluia. Meus amados irmãos, o furacão Covid também passou por minha casa e é à semelhança dos lares da maioria dos portugueses, não é? E é uma bênção também para mim, sendo lá em casa nós somos 5, eu, minha esposa e 3 filhas. E teve a minha filha mais velha, a Joana, a do meio, e a minha esposa estiveram infectadas. E os mais débeis, realmente lá da casa, tem patologias de risco, digamos assim, sou eu e a minha Mariana. Por incrível que pareça, nós demos sempre negativo. E enquanto as esposas tiveram sintomas, tiveram mal, e, com febres, etc., e deram positivo, nós demos sempre negativo. Fazíamos testes dia sim, dia não, dávamos sempre negativo. Nós, obviamente, que nos isolámos, não é? Separámos, mas estávamos na mesma casa. O risco era muito grande, mesmo assim, não é? Sendo dentro da mesma habitação. Mas graças a Deus, porque realmente eu estava-me a lembrar, estava a dizer na escola dominical, porque às vezes aqueles que se julgam mais fracos ou que estão mais fracos, não é? Eles tornam-se fortes, não é? Quando confiam no Senhor. O Senhor nos abençoe. Já tive várias pneumonias, a minha Mariana também já teve pneumonias, portanto, problemas de pulmões, por isso é que somos mais frágeis nesse sentido, não é? Mas graças a Deus que fomos os resistentes lá da casa, não éramos os resistentes, fazíamos até piada com isso, com os que estavam infectados, não é? Éramos os resistentes. Graças a Deus por isso. Já está tudo bem, já ficou tudo bem, já passou, não é? Já desconfinou. E nós devemos orar, continuar a orar, para que, na verdade, porque este vírus não afeta só a parte física, se quisermos, afeta também a parte emocional, psicológica e emocional, não é? Porque faz com que as pessoas fiquem deprimidas e ainda mais do que estavam, não é? Porque nos dias que se vive, sabemos que as pessoas normalmente elas deprimem por variedíssimas coisas e com uma facilidade muito grande. E este vírus, ele veio ajudar a cavar um bocadinho por aí, não é? Porque as pessoas ficam deprimidas, portanto, ficam com medo do que pode acontecer e veio trazer também essa parte, não é? Essa componente. Mas o Senhor, Ele está sempre por cima sobre todas as coisas. Devemos entregar sempre tudo nas mãos de Deus, Ele sendo o centro da nossa vida, o centro do nosso lar, sabemos que vai ficar mesmo bem. Não é aquilo que o chavão que nós vemos nas janelas ou nas portas vai ficar tudo bem, bem aquecido, não é? Como o arco-íris, que quando o vírus apareceu começaram a colocar. Não é por isso, não é? Nós sabemos que vai ficar bem porque temos Deus connosco. Amém. E porque a palavra de Deus é Deus quem nos diz. Amém? É Deus quem nos diz que vai ficar tudo bem. Não devemos temer. Esta manhã estava a falar sobre o Salmo 91, que é uma promessa de proteção divina. Não é? O Salmo 91 é uma promessa de proteção divina. 1000 cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Portanto, é um salmo que nos promete, que Deus nos promete a nós, enquanto filhos dele, que estamos debaixo da sua proteção. E estará connosco. Seja qual seja a circunstância. Deus tem prometido estar connosco. E Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Uma boa tarde a qualquer um que nos visite. Vamos continuar neste bom espírito, nesta boa ceia, convivência e aproveitar algumas coisas que o nosso irmão Serafim já disse. E se há uma das coisas que eu posso dizer, é que Deus se preocupa. E numa altura da nossa sociedade em que ninguém se preocupa com ninguém, não é? Cada um olha para si próprio, por si abaixo, para os seus interesses, desde o mais pequenino até ao mais poderoso. Interessa é eu, e quanto mais eu, melhor serei. É esta quase a filosofia que rege os nossos tempos.
Contrastando com isto, realmente, eu vim-vos apresentar um Deus que se preocupa. O Deus da Bíblia. O Deus a quem nós cultuamos nesta tarde. E ia pedir que vocês pudessem acompanhar comigo, abrindo em 1 de Reis, no capítulo 17, um texto bastante antigo. Primeira de Reis, capítulo 17. Okay. Principiando no verso 8. Então o Senhor disse a Elias: vai para a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fixa-te aí. Já dei ordens a uma viúva de lá para te dar de comer. E Elias pôs-se então a caminho em direção à cidade de Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, viu uma viúva que apanhava lenha. Chamou e disse-lhe: por favor, traz-me um pouco de água para beber. Ela ia buscar, mas ele chamou e disse: traz-me também um bocado de pão. Mas ela respondeu: juro-te pelo Senhor, teu Deus, que não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa almotolia. Vim aqui apanhar 2 cavacos para levar para casa e preparar o pouco que tenho para o meu filho e para mim. Será a nossa última refeição e depois morreremos de fome. Mas Elias respondeu-lhe: não tenhas medo. Vai lá fazer o que disseste. Mas primeiro faz um pãozinho e traz-me. Depois preparas o resto para ti e para o teu filho. Porque o Senhor, Deus de Israel, declara o seguinte: não se acabará a farinha na panela, nem o azeite na almotolia, até o dia em que eu, o Senhor, enviar chuva a este país. A viúva foi fazer como Elias lhe tinha dito. E tanto ela como o filho, como o profeta, tiveram o necessário para comer por muito tempo. A farinha não se acabou na panela, nem o azeite na almotolia, tal como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Algum tempo depois, adoeceu o filho da viúva, e a doença agravou-se tanto que ele acabou por morrer. A mãe disse então a Elias: que te fiz eu profeta de Deus? Vieste à minha casa para me lembrares dos meus pecados e para matares o meu filho? E Elias respondeu: dá-me o teu filho. Tirou-lhe o filho dos braços, levou-o para o seu quarto no andar de cima e deitou-o na sua cama. Depois orou ao Senhor em voz alta: Senhor meu Deus, esta viúva acolheu-me em sua casa. Queres torná-la realmente infeliz matando-lhe o filho? Em seguida estendeu-se 3 vezes sobre o menino e orou de novo ao Senhor: Senhor meu Deus, suplico-te que restituas a vida desta criança. O Senhor atendeu à oração de Elias. Restituiu a vida à criança e esta começou a respirar. Elias pegou na criança, levou-o para baixo, entregou-a à sua mãe e disse: olha, o teu filho está vivo. E a mulher respondeu: agora reconheço que és um profeta e que aquilo que tu dizes em nome do Senhor é verdadeiro. Meus caros irmãos, ainda vamos ler outro texto com uma distância temporal muito alargada. Mas há algumas coisas que eu gostava de olhar, alguns pequenos pormenores. Se calhar não são tão pequenos. Elias estava nesta situação porque tinha começado um processo de disputa, digamos, através do Senhor com o rei daquele tempo. E então o Senhor tinha mandado, através do profeta, uma grande seca. E Elias teve que se refugiar. E estas palavras que Deus dá a Elias, de vai à cidade X, eu já preparei a tua provisão, é algo, meus caros irmãos, que é tremendo. No sentido, nós quando lemos isto, ou eu muitas vezes que li este texto, eu dizia, bem, a pessoa que mais saiu beneficiada deste texto, desta passagem, deste encontro, foi esta viúva. Foi esta viúva e o seu filho.
porque eles não tinham comer e passaram a ter. Só que quando nós olhamos e nós estudamos um bocadinho para trás, vimos que alguém também precisava de suporte, também precisava de provisão, e até era um homem de Deus, e que Deus usou uma família, já desfalcada, porque diz-nos que era uma viúva, para abençoar o nosso profeta, abençoar o profeta Elias. Ou seja, nesta história, eu não sei quem saiu mais beneficiado, se a viúva, se o nosso profeta Elias. A questão é que diz-nos que esta família tinha tão pouco com que contar, que as palavras da mãe deste filho, não é? É que diz que esta será a nossa última refeição. Depois disto, morreremos à fome. Eu não sei se, provavelmente, os irmãos mais velhos, os irmãos mais avançados em idade, podem, se calhar no vosso tempo, e os tempos eram mais difíceis quando vocês eram mais novos, não é? Passar uma espécie de fome. Não é? Nós hoje em dia é muito difícil nós percebemos o que é fome. Claro que muitas vezes dizemos, estou cheio de fome, ou está a chegar a hora, estou cheio de fome, mas nós nem sabemos o que é isso. Não é? Estamos com alguma sensação de fraqueza ou de apetite, mas nós nem julgamos o que é ter fome. Quanto mais este quadro que a Bíblia nos mostra, de uma mãe a tomar conta de um filho que não tinha para alimentá-lo, e eles iam morrer. E aqui aparece Deus, de uma forma tremenda, vai de encontro às necessidades de um e às necessidades do outro. E isto mostra-me a provisão de Deus, já falamos disso, e é isso que eu queria dizer. Mostra-me um Deus que se preocupa com cada um. Não se preocupa com o rico, não se preocupa com aquele que tem só muitas capacidades, seja elas quais forem, mas ele preocupa-se com o pequenino, neste caso com esta família. Nós que somos pais entendemos, não é, o que é ter a necessidade de alimentar um filho. E se calhar, muitas vezes, pomos-nos à frente, não é, do que nós próprios. Mas é um quadro tão pesado que eu não consigo entender aquilo que iria no coração desta mulher. Quanto mais, ela percebendo pelo texto que lemos, que um homem de Deus lhe está a pedir algo. Ela diz, o teu Deus, não é? O teu Deus, ela percebe perfeitamente que ele é profeta e profeta do Deus vivo. E ela nunca nega. Ela não nega, ela diz, profeta Elias, eu não tenho, eu não posso. Ela simplesmente diz, o que eu tenho é pouco. E o que eu vou buscar é fogueira, não é? Uma lenha para fazer a última refeição que nós temos. E isto leva-me a pensar na forma como Deus se preocupa com cada um de nós e na forma como Ele responde às nossas orações. Eu não sei se todos aqui já temos a oportunidade, temos o alto privilégio de conhecer Deus pessoalmente, de termos entregado a nossa vida, de desfrutarmos de uma relação, não é, com um Deus Altíssimo, daquele que deu tudo para que nós pudéssemos simplesmente estar com Ele um dia. Aquele que deu tudo, não é mesmo? Eu estava em um lugar, estava a pensar, ok, estávamos a cantar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz só faz sentido porque Jesus se quis entregar. Imagine, Jesus chega à cruz. É verdade que o seu corpo já estava moído, não é? Ele fez aquele trajeto todo carregando a sua cruz. Mas a determinada altura, Jesus podia ter desistido. Certo? Jesus podia ter dito, chega, basta, eu já não quero mais, eu não consigo mais. Podia ou não podia? Na sua componente humana, ele podia ter dito isso. Mas porque ele decidiu ir até ao fim, porque ele decidiu dar o próximo passo, é isso. É por isso que nós estamos aqui nesta tarde. Porque ele deu o próximo passo. Ele cumpriu todos os requisitos que Deus tinha estipulado. Havia o pecado, e nós sabemos que o homem, bem mais cedo ainda do que aquela passagem de Caim e de Abel anterior, o homem afastou-se de Deus, o homem quis ser o seu próprio Deus, não é? E desobedeceu àquilo que Deus tinha instituído, não é? O homem tinha tudo à sua disposição
Vamos pensar assim desta forma. O homem tinha 99% das coisas à sua disposição. E Deus apenas disse, olha, daquele 1% tu não vais mexer. Tu não vais usufruir. E é para o teu bem. E o homem, o primeiro casal, não é? falhou redondamente. Mas notem, quando eu digo que Deus é um Deus que se preocupa, depois do pecado acontecer, o que é que acontece? O que é que lá diz logo nos primeiros capítulos de Gênesis? Que Deus desce e mantém a sua rotina. Deus desce para ir falar com Adão e Eva. E é verdade que Deus sabia aquilo que tinha acontecido. Mas Ele preocupou-se. Ele não virou logo costa e disse, bem, vocês erraram por completo. Vocês falharam, não têm outra hipótese. Deus vai, desce, fala com eles. Dá-lhes, digamos, a repreensão que eles precisavam de ouvir. E faz uma promessa. E isto fala-me de um Deus que se preocupa. Porque se Deus não tivesse feito nada, então sim, era um Deus que não se preocupava com a sua criação. E porque Deus se preocupou, então Deus veio, falou e, digamos, pôs em ação o seu plano. O plano de que no seu tempo, no tempo certo, Jesus viria e digamos, criaria uma ponte, não é? Entre este abismo que foi criado. E isto mostra que Deus se preocupa. Mostra que nós vivemos na presença de um Deus que não desistiu de nós quando tinha todas as condições para desistir. Irmãos, e se isto acontecesse apenas uma vez, Deus continuamente reforça a sua promessa. Porquê? Se Deus prometeu que... Se o objetivo inicial de Deus era que nós, criação sua, estivéssemos com Ele, então Ele não iria permitir que nada, nem ninguém, nem mesmo o pecado, viesse destruir os planos, viesse frustrar os planos de Deus. Não sem haver uma alternativa. E é isso que nós oferecemos hoje. Nós oferecemos no sentido, eu não estou a oferecer nada, nenhum de nós pode oferecer nada. Mas é isso que nós apresentamos, assim como também nos foi apresentado este plano da salvação, estas boas novas, numa altura em que não há boas novas, ninguém consegue oferecer boas novas, ninguém tem boas notícias para dar. Então nós temos uma vida que faz sentido. E temos alguém que se preocupou connosco ao ponto de morrer, ao ponto de dar a sua vida, ao ponto de sofrer, ainda por aqueles que ele saberia que não iriam gostar dele, que iriam virar as costas, que iriam dizer mal dele, como cantamos há pouco, que iriam matá-lo até. E ele deu a vida por todos. E se há uma coisa que nós aprendemos quando olhamos para a vida de Jesus, é que ele, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, e ele veio para reconciliar-nos. Vemos imensas situações em que Jesus percorre a terra, não é? Aquele pequeno espaço onde ele começou o seu ministério, e ele não despede ninguém, ele não manda embora ninguém, ele não evita certas pessoas, ele vai de encontro aos pecadores, aos publicanos, às mulheres que estão a adulterar, ele vai, porque foi isso que ele veio fazer. Jesus veio, não é? É quase o textuário de Marcos, ele veio trabalhar, ele veio buscar aquilo que estava perdido. E nisso, aquilo, não é? Nós dizemos aquilo, mas é cada um de nós. Ele veio nos buscar a nós. E nós só podemos dar graças, só podemos nos sentir altamente privilegiados, porque temos alguém que deu tudo para que nós pudéssemos ter acesso. Não é para mais nada, não é para nós nos sentirmos melhores ou moralmente superiores aos outros. Não é para isso. É para até quase o contrário. É para que nós nos pudéssemos identificar com todos os outros. Porque nós não temos nada de melhor em relação aos outros que não têm a Cristo, a não ser a nossa esperança. Uma viva esperança e um acesso a um relacionamento extraordinário. É isso que nós temos diferente.
Do resto, somos feitos da mesma carne, do mesmo ADN, temos as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, temos tudo. E o que o Serafim dizia há pouco, em relação a Caim, somos iguais. Temos as mesmas inclinações. Buscamos muitas vezes o nosso eu, querer ser isto, querer ser aquilo. E Jesus veio para transtornar o mundo. A Bíblia diz-nos isto e Jesus fala mesmo disto. Jesus veio para revolucionar o mundo, a forma como nós vemos o próximo, a forma como nós nos vemos a nós próprios. Ele diz que quem amar o seu pai e a sua mãe não vai dar. Temos que colocar as prioridades no sítio certo. Foi para isto que Jesus veio. Para que o homem pudesse parar e pensar naquilo que é. E tal como um médico, quando faz um diagnóstico, diz: olha, Diogo, o senhor tem um problema, tem uma doença, está aqui o tratamento, tem que cumprir o tratamento 2 vezes por dia, 3 vezes por semana. Se eu não quiser fazer o tratamento, se eu não quiser aceitar este diagnóstico, então vai correr mal para mim, certamente vai correr mal para mim. E assim Deus é como o pecado. Deus apresenta qual é o problema da humanidade, o pecado. E dá a solução, o diagnóstico. O diagnóstico, o homem tem pecado, está desligado, está destituído, está de costas voltadas para Deus. Há um fosso, há um abismo que não pode ser ultrapassado se não for com o tratamento certo. Se não for com o nosso Salvador. E então o nosso tratamento é facilmente identificado, é viver ao lado de Jesus. Não é viver simpaticamente, ouvir Jesus assim ao longe, porque a Bíblia diz-nos, há muita gente que sabia Jesus porque estava curiosa, há muita gente, né? Jesus, onde vai, onde quer que fosse, sempre multidões o seguiam. Porque gostavam de ver, porque sentiam curiosidade, porque até gostavam de ser alimentadas, porque Jesus alimentou muita gente, gostavam de ver as coisas acontecer, mas ao longe. E se há coisa que nós entendemos é que com Jesus nós não podemos estar longe, porque corremos o risco de o perder de vista. Temos que estar perto, temos que andar perto. Porque se nós andamos perto, vocês já foram, digamos, numa caravana, por exemplo, para um casamento, não é? Vamos todos, 3 ou 4 ou 5 ou 6 carros seguidos, mas vamos todos ali pertinho uns dos outros, certo? Se a gente deixar, não é, quem vai à frente adiantar-se, vai haver ali, não é? Podemos perder o caminho, podemos deixar de seguir o caminho certo. Com Jesus é exatamente isto. É a coisa mais fácil nós deixarmos de seguir o caminho certo se não estivermos com Jesus. Se nós estivermos suficientemente perto. E, meus queridos irmãos, o Evangelho é para todos, não é? É verdade, é para nós proclamarmos àqueles que não conhecem Jesus, mas os alertas são para nós. E muitas vezes, irmãos, eu já aprendi a olhar para a Bíblia assim, muitas vezes as palavras de Jesus não são para os de fora, são para os que estavam lá perto, para os discípulos, para os seus alunos, para a multidão que queria conhecer mais. E nós sabemos que, assim, da mesma forma que eu dizia há pouco, que nós somos feitos da mesma massa, que temos as mesmas limitações, as mesmas tentações, as mesmas tudo, nós temos que ter a noção que se nós deixarmos Jesus afastar-se, ou seja, se nós não fizermos a nossa parte para estarmos perto, então vamos sair nós prejudicados e pode correr mal. Querem ver um exemplo muito prático? Lucas 5.
Só uma pergunta rápida. Lembram-se quando Jesus aparece aos discípulos? Qual é a informação que ele diz? Olha, vocês vão para fazer alguma coisa, não é? Não. Jesus ordenou para que os discípulos fossem para Jerusalém, não é? Para esperarem alguma coisa, certo? Para estarem à espera. Eles não sabiam bem o que é que iria acontecer, certo? Mas se Jesus mandou, eles foram. E é verdade que nós entendemos que Jesus morreu na cruz e os discípulos ficaram um bocado, não é? Foram abaixo, não é? Foram abaixo. Mas sabem, no capítulo 5 de Lucas, nós vemos, e vamos ler, ou eu vou ler, os irmãos acompanham que esta versão realmente é um bocadinho diferente. E diz assim: um dia, estava Jesus à beira do lago de Genezaré e a multidão apertava-o porque queria ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos parados junto à praia. Os pescadores tinham saído e estavam a lavar as redes. Jesus entrou numa das embarcações, que era de Simão Pedro, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. Sentou-se e do barco ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: leva o barco para a parte mais funda do lago com os teus companheiros e lança as redes. Simão disse: Mestre, andamos toda a noite à pesca e não apanhamos nada. Mas já que tu dizes, vou lançar as redes. Deitaram as redes à água e apanharam tanto peixe que elas ficaram quase a arrebentar. Fizeram então sinais aos companheiros que estavam no outro barco para os irem ajudar. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que quase se afundavam. Quando Simão Pedro viu aquilo, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, que sou um pecador. Tanto Simão como os que estavam com ele ficaram pasmados com a enorme quantidade de peixe que tinham apanhado. O mesmo aconteceu com os companheiros de Simão, que se chamavam Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Jesus disse a Simão: não tenhas medo. Daqui em diante serás pescador de homens. E eles puxaram então os barcos para a terra, deixaram tudo e foram com Jesus. Vocês podem dizer: não estou a perceber a lógica. Como nós lemos no início, naquela viúva, há uma coisa muito importante que aconteceu aqui. O profeta falou e a viúva obedeceu. Aqui nós temos um quadro completamente diferente. Temos homens pescadores habilidosos, profissionais, a pescar. Temos pessoas que, digamos, toda a sua vida estão rotinados e estão completamente, digamos, na praia deles, como nós costumamos dizer. E de repente vem Jesus, que penso eu, podia ter alguma noção daquilo que seria pescar, mas a arte dele era qual? Okay? Ele seguia, não é, as pisadas de José, o carpinteiro, não é? Era assim que ele também era também conhecido. Ou seja, a parte da carpintaria e a parte da pescaria são... não tem bem nada a ver, não é? E agora notem, na vossa área, seja ela qual for, chegar alguém que não tem nada a ver e dizer assim: olha, tu, não faças assim. Faz exatamente ao contrário. Vira para ali e faz assim. O que é que nós iríamos dizer? Notem que eles não sabiam que era Jesus. Eles no início não perceberam que era Jesus. O que é que nós iríamos fazer? Bem, não faz sentido. Então, e notem, a noite toda. A Bíblia diz-nos que eles tiveram a noite toda a pescar. Não tiveram 20 minutos, meia hora. E eles pescavam de noite, por aquilo que eu também já estudei, eles pescavam de noite porque de noite os barcos não faziam sombra para baixo, para a água, então os peixes não se assustavam tanto e eram mais facilmente apanhados. Okay, depois disto, a ideia era essa. Então eles faziam de noite a pescaria, não é, a apanha do peixe, para que fossem mais bem sucedidos. E agora, chegar alguém e dizer: não faças assim, faz assim. Quando Pedro percebeu na presença de quem ele estava, ele diz: então, porque tu dizes,
Não é? Isto basicamente é, se fosse outra pessoa qualquer, eu não ia ligar. Se fosse outro amigo meu, se fosse outro pescador até mais velho, eu não ia ligar. Mas porque tu dizes. E tu, Jesus, sabes todas as coisas. Eu já aprendi isto, estou eu a criar aqui, digamos, uma possível fala de Jesus. Porque tu dizes, e porque eu sei que tu conheces todas as coisas, Jesus. Eu vou fazer. E surpresa das surpresas, o que é que acontece? Poucos peixes. Notem. Nós até temos uma música que nos fala disto, não é? Da escola dominical, Pedro, Tiago e João Marquinhos. Mas o que é que a Bíblia diz-nos, que acabamos de ler? Apanharam tanto peixe, e notem, para dizer tanto peixe, que eles tiveram que fazer sinal ao outro barquinho, não é? Aos seus companheiros, para vir ajudar. Não era, digamos, a apanhar o peixe, era a subir as redes. Estão a entender? Era tanto peixe que não conseguiam pôr em cima do barco. De tal forma, e um pequeno pormenor que diz, é que o barco quase, não é? Que ficou alto. Imaginem o peso do barco. É verdade que não eram barcos como nós conhecemos hoje, e mesmo assim os barcos mais humildes, pronto, se calhar é mais ou menos esse estilo, não é? Mas imaginem a quantidade de peixe. Numa referência cruzada disto, diz-nos que são 153 grandes peixes. Seja lá o que isso fosse, se fossem pequeninos ou médios, já era muita coisa. Mas 153 grandes peixes, que é preciso outros homens virem ajudar a subir, é caso para dizer, mas de onde é que apareceu tanto peixe? Não é? De um momento para o outro, terá sido uma coincidência. Eles acertaram com a rede no sítio certo, onde estava aquele cardume gigante de peixes gigantes. Ou então Jesus realmente é alguém especial. Ou então Jesus é alguém que se preocupa da mesma forma que o Pai com a vida de cada um de nós. Notem, uma situação paralela. As pessoas viram o operar de Deus na primeira situação e o operar de Jesus nesta situação porque obedeceram. A viúva obedeceu ao profeta que falava em nome de Deus. E estes homens obedeceram a Jesus, Filho de Deus. E então puderam ser abençoados, puderam receber a provisão de Deus porque obedeceram. E isto é um pequeno à parte para nós próprios, porque se alguém tem dúvidas, Deus preocupa-se com cada um de nós. Não se preocupa em dar-nos aquilo que nós queremos. E isso é já o ponto assente que eu digo a toda a gente, porque nós não queremos desvirtuar o Evangelho, nem desvirtuar. Deus não nos dá aquilo que nós queremos, mas dá-nos aquilo que nós precisamos. E aquilo que nós precisamos são as coisas básicas que nós temos que ter para ter uma vida direita e para poder buscar Deus. Certo? Esta viúva não precisava de grandes coisas, mas ela precisava de um alimento para alimentar o seu filhote. E a Bíblia diz-nos que durante muito tempo, nós não sabemos ao certo algum tempo, eu nem sei se até depois cruzando o tempo da seca, porque depois mais à frente Elias determina o tempo em que o Senhor terminará a seca. Podíamos perceber quanto tempo passou aqui neste tempo, se calhar podíamos, mas não faltou nada àquela viúva. E estes homens, imaginem, nós entendemos, nós lemos isto, e não de uma forma romanceada, mas era o ganha-pão destes homens, era o peixe. Imaginem que é chegar sem peixe, sem ter nada para alimentar, ou sem ter nada para vender, para com esse dinheiro pudessem também alimentar as suas famílias. Deus preocupa-se, e estamos a falar nesta questão básica, não é? de alimento, e é sempre um alimento, mas sabe, mais do que um alimento físico. E o alimento físico nós entendemos perfeitamente quando está a chegar àquela horinha, ou quando já não comemos há algum tempo, não é? Que precisamos. Mas Jesus eleva as coisas de outra forma. E Ele preocupa-se em dar-nos o alimento espiritual. É isso que é essencial para nós.
É um alimento que nenhum outro dá. E sabem, a Bíblia está bem escrita, como é óbvio. Não é? O autor da Bíblia é um ser com imensa sabedoria e um ser que se preocupa. Então, a determinada altura, coloca a nossa vida espiritual como um bebê. E eu agora uso muitos exemplos por causa deste moço. Porque a Bíblia diz-nos que nós, quando somos pequeninos na nossa fé, quando começamos na fé, bebemos um alimento espiritual mais líquido, tal como o bebê bebe o leite. Certo? O bebê bebe o leite. E vai continuar a beber até uma altura em que o seu corpo começa a desenvolver-se de tal forma que o leite já não o sustenta. E que eu tenho que passar para um alimento mais sólido, mais nutritivo, mais substancial. Para nós é exatamente a mesma coisa. Nós começamos a dar os primeiros passos, não interessa que idade é que nós temos. Começamos a dar pequenos passos na fé, começamos a perceber quem é Jesus, a sede e a fome começa a aumentar, de tal forma que nós já não bebemos o nosso leitinho espiritual, já temos que mastigar, não é? Já temos que olhar para a palavra de Deus, perceber que realmente este Deus se preocupa connosco, em todos os níveis, não só no nível físico, não só nas nossas necessidades físicas, mas muito mais do que isso. E Ele quer que realmente nós cheguemos lá, à meta. E cheguemos nas melhores condições possíveis. Não é, sabem aqueles atletas que eu admiro, tenho que admirar. Eu não consigo correr muito, mas também já não o faço há muito tempo. Mas sabem aqueles atletas que nós vemos a cruzar a meta que dizem, bem, se a meta tivesse mais 50 metros, ele não conseguia. Ele já vai todo, não é? Deus não quer que nós cheguemos ao fim meios moribundos. Não é? Deus quer que nós cheguemos ao fim sãos e competentes. Sabem aquele exemplo que Paulo diz? Terminou a carreira, não é? Ele lutou bem. Ele fez tudo o que pôde, tudo o que lhe estava ao seu alcance, lutou com as armas que tinha e fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. E é isto o desafio para cada um de nós. É que nos alimentemos bem, sabendo que Deus dá a sua provisão diária, física, emocional, como falamos, e acima de tudo espiritual. Que os alimentos que nós podemos obter em Jesus, a palavra viva, o pão do céu. E agora podíamos falar do pão, o que é que significaria o pão, não é? E também no tempo do Antigo Testamento, a forma como Deus providenciou o maná fresco a cada dia. A prova como Deus se preocupou com o seu povo. Que eles não tinham que acumular pão de um dia para o outro, maná de um dia para o outro, não dava. Porque aquilo estava feito de tal forma que não era essa a ideia de Deus. Era que a cada dia a porção era fresca. O alimento era puro, não tinha bolor, não havia nada que pudesse contaminar aquele alimento. E o povo alimentou-se, o povo chegou ao fim e o povo cumpriu o desejo de Deus. Porque entenderam. E meus amados irmãos, apesar das visitas, deixem-me só olhar para as horas, ok? Nós nesta tarde, é isto que nós apresentamos. Não queremos enganar ninguém, não queremos falar do que não sabemos, mas aquilo que eu falo é daquilo que eu sei, e é aquilo que está expresso na Bíblia, e é o meu Jesus, é aquele que se preocupou comigo, aquele que lutou até ao fim, aquele que foi até ao fim, sendo moído, não é? A Bíblia diz-nos que o seu corpo foi moído, e nós temos a noção daquilo que lhe foi feito, mas ele, com os seus olhos bem colocados no objetivo que tinha sido estabelecido pelo Pai, não é? Ele preferiu não fazer a sua vontade, preferiu não deixar que o seu corpo falasse mais alto. Aqueles que tinham entraves, porque não tem limitações, já havia na vida deles. Os paralíticos, os cegos, os que foram apanhados em adultério, os que estavam longe da sociedade, que eram discriminados pela sociedade, esses já tinham, digamos, a sua sentença. Já estavam afastados daquilo que devia ser. E Jesus veio, derrubou todas as barreiras sociais que havia na altura.
Hoje nós falamos de segurança social, de apoio social. Para Jesus isso não foi novo. Ele foi o primeiro a amar. Ele foi o primeiro a amar o próximo. Não é? Quando nos criou, foi o primeiro a amar o próximo. E é isso que nós, como igreja, nós, como cristãos, individualmente, temos que ser também para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não conhecem Jesus. É uma das formas mais fáceis. É verdade que nem todos precisamos de andar de Bíblia no braço, debaixo do braço, digo, ou na mão. Mas nós, se formos a luz que Jesus quer que nós sejamos, nós podemos impactar vidas, seja com uma ajuda, seja com uma simples palavra, seja com uma simples oração, seja com uma esmola, se for bem dada, se for com uma palavra de amor, impacta muito mais do que se não for. Está nas nossas mãos. Sabemos que Deus quer e deseja alcançar a todos. É verdade que Deus não rasga a sua voz, ou não rasga os céus e alcança a todos. Ele usa cada um de nós. É por isso que nós ainda aqui estamos. Ou o que é que os irmãos acham que nós estamos cá a fazer? Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, id, anunciai, fazei discípulos, é essa a nossa tarefa, é essa a tarefa de cada um de nós. Nós temos que impactar, e a forma mais radical de impactar, a forma mais eficaz de impactar é com o nosso testemunho. É dizer, eu era assim e agora não quero saber isto para nada. Eu era assim e só queria ver a minha vida, e só queria isto e só queria aquilo e agora não. Agora amo a cada um que está lá fora. Amo os nossos próximos. Quero que a minha vida faça sentido aos olhos de Jesus. E nesta tarde eu não posso terminar este culto sem fazer este convite. Se isto faz sentido, e eu acredito que faz sentido para todos, como é óbvio, mas se isto faz sentido para alguém que ainda não conhece Jesus, então nós vamos orar, nós vamos ficar de pé e neste minuto, digamos, se isto de alguma forma impactou a tua vida, então possas dar o próximo passo, possas alegrar de algum de nós para querer saber mais, para desejar saber mais, para perceber como é que isto, digamos, pode ser... A Bíblia coloca isto de uma forma muito simples. Prova e vê que o Senhor é bom. Mais do que por aquilo que eu estou a dizer. Mais do que por aquilo que algum de nós possa dizer até. Prova tu próprio. Experimenta o Senhor. E vê como Ele é bom. Paizinho querido, louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos a oportunidade de estarmos todos juntos nesta casa, Senhor, nesta casa onde tu estás, Senhor, onde a tua presença, Senhor, é manifesta, Senhor, onde podemos cultuar, Senhor, de forma racional, Senhor, e em espírito e verdade. Pai, obrigado por tudo aquilo que foi dito, Senhor, por todos os hinos, Senhor, pelas orações, pelos cânticos, Senhor, pelo coração de cada um que aqui está nesta tarde. Pai, nesta hora, Senhor, obrigado também pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que media esta reunião, Senhor. Obrigado por cada um que aqui está, Senhor. Nesta hora queremos colocar a vida de cada um que ouviu a tua palavra, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que já provou também a tua provisão, Senhor, e que sabe que tu és bom, Senhor. Mas se há por aqui, Senhor, alguém ainda não percebeu como é que tu podes ser bom, como é que tu podes ser a luz, Senhor, para os nossos problemas. Nós queremos entregá-los nas tuas mãos, Senhor. Queremos rogar, Senhor, que eles possam desfrutar, Senhor, de uma sã convivência contigo, Senhor. E para isso, Senhor, rogamos que tu possas alcançar, Senhor, possas criar o desejo de te conhecer, Senhor. Nesta precisa hora, Senhor, que tu possas mudar a vida, não só daqueles que não te conhecem, mas a vida de cada um, Senhor. Que nós não possamos sair deste lugar da mesma forma, Senhor, mas possamos sair gratos com a tua presença nos nossos corações, Pai. Entregamos todas as coisas, Senhor, o resultado deste culto nas tuas mãos, Senhor, para a tua honra e para a tua eterna glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu precioso. Aleluia. Meus queridos irmãos, se for esta então a situação, que tu possas chegar à beira de um de nós e querer saber mais.
Não é? Perceber que realmente Deus é um Deus de novas oportunidades. Não interessa aquilo que foste lá atrás, não interessa aquilo que ainda és até hoje, mas que Ele pode fazer as coisas novas na tua vida. Pode. Já fez isso com todos nós. Ele pode renovar as nossas forças, os nossos sonhos, a nossa identidade é renovada. A Bíblia diz que se nós formos uma nova criatura, todas as coisas serão novas. A nossa mentalidade será diferente, porque nós vamos começar a ver as coisas de outra forma. E que este seja um desafio para esta tarde, para cada um de nós. E que este ano possa ser um ano de mudança na tua vida, na vida de cada um de nós. Nós temos terminado este culto, só salientar que para a próxima semana, 2 a 8, não teremos culto aqui, porque será o culto de Santa Ceia do Senhor. Estaremos reunidos lá na nossa sede, no Carvalhido. Eu não sei se, em princípio, não haverá mais nenhum anúncio, foi isso que nos fizeram chegar. Continuamos a orar uns pelos outros para que esta nuvem, digamos, do Covid passe. Amém. E não faça muitas moças. Não é? É verdade que isto altera as nossas rotinas, nós não gostamos de estar confinados, não gostamos de estar impedidos de estar com os nossos, não é? Mas que isto passe rápido e certamente passará e a vida continuará sempre com a graça do Senhor. Não damos mais nenhum assunto. Então, o Senhor ricamente abençoe as nossas vidas e uma boa tarde para todos.